O que o senhor atribui o sumiço, digamos assim, da figura que, quando o senhor veio aqui a primeira vez, nós falamos muito que era o Pablo Marçal? Ah, mas olha... Ele ainda é uma ameaça? Ótimo, não. Mas olha, eu falei para vocês aqui que ele seria tornado inelegível, vocês lembram? Sim. Eu falei em muitos programas, ele será tornado inelegível. Todo mundo disse, professor, disse, vamos lá. O Pablo Marçal, ele em breve estará preso. Por partes, então. O que significou o Pablo Marçal? O Pablo Marçal significou, tirando a circunstância do novo plano da extrema-direita, que ainda precisamos falar, o Pablo Marçal representou a maior ameaça à democracia brasileira. Por quê? Porque o que o Pablo Marçal representou foi a tentativa final de colonização da política pela economia da atenção do universo digital. A economia da atenção é o oposto do que a política deve ser. Mas eu não digo o que a política deve ser de maneira idealizada. Não, não, não. Eu não tenho nenhum idealismo em relação à política. Não mais num país como o Brasil. Por exemplo, eu acho que não faz o menor sentido, pelo menos para mim, que já sou um senhor de 60 anos, não faz o menor sentido que eu proponha que o governo da Frente Ampla seja um governo de esquerda. Não faz sentido. Primeiro porque o Congresso é um Congresso majoritariamente de direita e de extrema-direita. O Senado não é um Senado de esquerda, é um Senado de centro. Não é nem de centro-esquerda. Mas o Senado ainda tem mantido sob controle as loucuras da Câmara dos Deputados, que hoje a Câmara dos Deputados é uma casa verde do Simão Bacamarte do alienista, é um hospício aquilo. Há alguns deputados, como Paulo Bilinski, Gilvanda Federal, Sargento Faú, eles têm que rapidamente ter tratamento psiquiátrico. Eles passaram totalmente de qualquer espécie de convívio possível e normal. Não é possível conviver com eles. É uma coisa, eles fazem questão de ter um comportamento agressivo, numa concepção totalmente equivocada de masculinidade. Todos eles são evidentemente homoafetivos, têm uma enorme dificuldade, são todos enrustidos, têm uma enorme dificuldade de reconhecer quem são, de acordo? Porque não é normal que o tempo todo você tenha que gritar que eu sou um homem. Já diz o filósofo Baden-Powell e Vinícius de Moraes, não é? O homem que diz sou não é, não é isto? O tempo não é, mas não é, Felipe. O Felipe, eu não sei se vocês estão vendo, o Felipe está aqui rindo. Ô, Felipe, não é? Gritar que eu sou... mas o senhor O tempo tá razão. Eu sou homem! Uma fixação fálica também que são todos homens com H, não é isso? É uma coisa extraordinária. Sem dúvida. Então, é uma situação muito complexa, muito complexa. Essa situação da Câmara e essa situação em geral desse delírio coletivo que tem dominado. Mas para 2026 eu creio, Rodolfo, que está ocorrendo agora a tentativa de modificação do projeto. Vou propor para vocês... Estava falando do Pablo Marçal, né? Desculpe, me perdi com um homem com H, me perdi. Pensei no Ney, Mato Grosso, fui longe. Então vamos lá. O Pablo Marçal representou... Obrigado, Rodolfo. O Pablo Marçal representou a tentativa final de colonização da política pela economia da atenção. O que significa isso? Significa que a política deixa de ser o espaço para discussão de projetos de país, e vou repetir o que eu sempre digo, é perfeitamente legítimo, e vocês devem convidar aqui pessoas de direita. E a pessoa de direita... Claro. É perfeitamente legítimo que a pessoa diga, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou liberal. É perfeitamente legítimo. Claro. É uma visão do mundo diferente da minha, mas é perfeitamente legítimo. Isso quer dizer, se a pessoa diz, sou de direita, eu sou liberal, ela basicamente quer dizer que mais importante para ela do que igualdade é liberdade, que é um critério básico, que mais importante para ela do que o Estado indutor da economia, que para ela é o motivo do atraso, mais importante para ela é que o Estado se retire o máximo possível da atividade econômica para que haja um livre mercado, uma dinâmica própria das forças produtivas, e o mais importante para ela, se o Estado se retira paulatinamente do seu papel de indutor da economia, é claro que os impostos serão cada vez menores, porque o Estado terá cada vez menos função. Qual é a função? O que deve fazer uma pessoa de direita? Convencer a sociedade de que esse é o projeto melhor para criar uma sociedade justa e fraterna. Mas, na verdade, se você é de direita, se você é liberal, você não considera que a tarefa de criar uma sociedade justa e fraterna seja do Estado. Você acredita que isso será o resultado da dinâmica própria do livre mercado. Mas não é isso que acontece no Brasil. Não. E não é minha opinião, mas a pessoa tem direito. Não há nenhum problema. Não, sem dúvida. Não tem nenhum problema nesse sentido. Claro. E o campo da política é o campo onde esses projetos são discutidos. Sim. Perfeito.
Agora, o que é a economia da atenção na esfera da política? A economia da atenção na esfera da política é o predomínio do afeto. É única e exclusivamente a dimensão do afeto. Agora, Rodolfo e Felipe, quais são os afetos? São os afetos tristes. É o ressentimento, é o rancor, é o ódio. É a retórica do ódio que predomina. É você hiperpolitizar o cotidiano para despolitizar a polis. Se você pensa bem no que a extrema-direita faz o tempo todo, me diga um projeto de lei estruturante apresentado por qualquer deputado da extrema-direita. Um projeto de lei que diga assim, por exemplo, nos próximos 10 anos, a educação deverá ter 3% do PIB a ser aplicado. Não existe nada disso. Não existe. Não existe. A extrema-direita... Mas como é que a extrema-direita mantém invisibilidade permanente? Porque a extrema-direita hiperpolitiza o cotidiano. Qualquer pequena questão do cotidiano, a extrema-direita transforma num apocalipse. Mas eu vi o senhor falando sobre como eles usam a semântica para isso. Por exemplo, o senhor falou, já percebeu que os crimes cometidos e ficaram famosos de serem cometidos em governos de esquerda têm adjetivos no aumentativo, mensalão, é o petrolão, e com relação à extrema-direita, os crimes é a rachadinha, é menor, entendeu? Isso fixa no imaginário do povo. Exatamente. Claro. Um alarmismo gigantesco. Caralho, petrolão, puta. Por exemplo, mesmo falou que o maior roubo da história desse país é o orçamento secreto. E tem gente que defende até hoje que é o mensalão ou o que aconteceu lá na Lava Jato. Isso, exatamente. É impressionante, não é? Por exemplo, se nós acreditarmos, sejamos pessoas boas, sejamos cristãos beneméritos, vamos acreditar no Sérgio Moro? Já era, né, meu? Não, somos cristãos, vamos acreditar. O Sérgio Moro fala a verdade. O Sérgio Moro é um homem... foi um juiz imparcial. Veja bem. Segundo ele, o prejuízo do petrolão está na casa dos 6 a 8 bilhões de reais, de acordo? Sim. Vamos confiar no Sérgio Moro, ele está certo. Aqui em São Paulo, onde nós estamos agora, uma propina identificada está na casa de 1 bilhão de reais. Um fiscal desviou 1 bilhão de reais de propina. Rodolfo, se um fiscal desviou 1 bilhão de reais de propina, qual terá sido o montante do roubo? E o orçamento secreto não dá nem para valorar. É superior ao petrolão, não é? Então, na verdade, o propinão... Você já escutou alguém falar no propinão do Tarcísio? Poderia ver até um funk. Propinão. É o propinão. Cadê a revista Veja para colocar a cara do cara e o autor do propinão? Cadê essas coisas? O Jornal Nacional realizou a proeza de dedicar alguns minutos ao esquema de corrupção sem citar o governador do estado de São Paulo. Não, é inacreditável. Do Bolsonaro? Isso né? Não. Eles citaram o caso da propina aqui do Ministério... Sem falar do Tarcísio. Do caso do Ultrafarma. Sim. E não citaram o governador Tarcísio. Então, o que o Pablo Marçal representou? A ameaça final da política ser colonizada pela economia da atenção. Quando eu disse que para vocês, ele será tornado inelegível, vocês ficaram na dúvida. Mas será o Brasil? Falei, se ele não for tornado inelegível, acabou a democracia brasileira. Porque se nós tivéssemos em 2026 uma proliferação de Pablos Marçais, nós viveríamos um inferno na Terra. Seria um apocalipse de zumbis digitais. Eu acredito que ele vai ser preso. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu disse... Mas eu acho que ele implementou a semente? Não é tipo o Bolsonaro fez o bolsonarismo? Não, porque ele foi punido. Isso é bem importante que você falou, Felipe. É tipo se o Bolsonaro tivesse sido preso quando fez o que fez lá no... Em 2016, lá na destituição da Dilma. Isso. Sim. Se o Bolsonaro tivesse sido tornado inelegível quando se referiu ao deputado Maria do Rosário, eu não vou repetir o que ele disse, que é muito ofensivo. Mas todo mundo sabe o que ele disse para a deputada Maria do Rosário. Disse no Salão Verde, onde os deputados dão entrevista. Então, alguns disseram, não vamos processá-lo porque foi no Salão Verde. Não foi no plenário. Ele foi no plenário, a Maria do Rosário saiu e disse, volta, Maria do Rosário, eu quero dizer para você o que eu disse. E repetiu aquela barbaridade que ele disse. Se tivesse caído ali...
ele não teria sido presidente. Nunca. Então, a punição tem um aspecto se corrige pela raiz. Fundamental. Exato. Fundamental. A punição tem um aspecto pedagógico. O Pablo Marçal, ele foi tornado inelegível por abuso de poder econômico. Ele foi tornado inelegível porque ele incorreu num crime do Tribunal do Código Eleitoral pouco conhecido, que é o crime de desobediência. Porque o Código Eleitoral parte do princípio de que é a boa-fé do candidato. Imagina que você se candidata amanhã para deputado estadual em São Paulo, Felipe. O Código Eleitoral é muito complexo. E você realmente comete uma infração. O tribunal não pode caçá-lo de imediato. Ele adverte. Você pede desculpas e não volta a incorrer naquele erro. Mas se você comete o crime de desobediência, é um dos mais graves crimes do Código Eleitoral. Porque se você comete o crime de desobediência, então fica claro que você agiu na primeira vez de má fé. O Pablo Marçal cometeu uma sucessão de crimes de desobediência. Então o Pablo Marçal deixou muito claro que ou ele era punido ou acabava a democracia no Brasil. Pode parecer um pouco dramático isso. Ou ele era punido ou todo o período eleitoral brasileiro seria um inferno que nós vimos com o Pablo Marçal. Por isso eu tinha absoluta convicção, ou pelo menos imaginava como cenário mais provável, que ele se tornaria inelegível por 8 anos. Eu disse aqui. Sim. Que ele se tornaria inelegível por 8 anos. O Pablo Marçal enfrentará em breve uma investigação que deve estar tramitando. Ele enfrentará uma investigação muito séria da Polícia Federal, porque o que o Pablo Marçal fez não tem qualificação. De novo, é uma tarefa importante. Por isso que eu dou grande importância ao que se chama de mídia alternativa e participo com grande alegria de muitos programas. Eu acho que o trabalho que vocês fazem tem uma importância enorme. Talvez vocês não se deem conta, mas o simples fato de que vocês existam, que existe uma pluralidade de podcasts, de matizes diversos, isso cria algo oposto ao ecossistema de desinformação, que é o ecossistema que permite que a extrema-direita viceje no mundo inteiro. Que haja um antídoto, é o que nós estamos fazendo agora. Ninguém precisa concordar com o que eu estou dizendo, mas quem me escuta, eu tenho certeza que pode discordar de tudo, mas que não discordará da minha honestidade intelectual. E vai refletir. Ah, sim, é isso. É isso. É isso. Pode discordar de tudo. É por isso que eu falo, cara, é muito difícil pra gente, assim, quando... E a gente... Por exemplo, eu não tenho nada contra alguém que seja alguém de direita dentro das características que o senhor citou aqui. É difícil. Cara que só que eu sinto essa desonestidade intelectual presente. Não, mas é muito. Eu vou indicar para vocês alguns depois. Se vocês por favor. Para vocês convidarem. Por favor. São de direita. Porque eu quero. Vocês vão discordar de tudo, mas são... entender de uma forma civilizada. É isso. Para que vocês entendam o ponto. Eu vou dar uns nomes para vocês depois. Pô, ótimo. Para que vocês chamem aqui. Então, o Pablo Marçal. O que ele fez? Vamos lá. Não vamos naturalizar o absurdo. Isso é bem importante. Primeiro turno. Eleição no domingo. Numa sexta-feira, quando já não é possível ter direito de resposta, porque nas 48 horas anteriores a campanha para. O Pablo Marçal, depois de ter passado a campanha inteira realizando o crime de desobediência, porque ele foi proibido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo fazer qualquer alusão ao candidato Guilherme Boulos como sendo cocainômano. Ele passou a campanha inteira com todos os gestos possíveis e imaginários, levando o dedo ao nariz, sim. Sugerindo que o Boulos era cocainômano. Então ele cometeu o crime de desobediência. Ele não produziu o laudo, mas ele difundiu um laudo falso. Isso aí foi foda. Nossa, cara, isso é criminoso. Precedentes, cara. Não, ele difundiu um laudo falso criminoso, mas ele fez mais. A assinatura do médico era uma assinatura falsa, o médico estava morto, e para o azar dele e de quem produziu o laudo, a filha do médico é médica e era muito próximo ao pai. Eu entendo isso, meu pai era médico, eu tenho uma irmã que é médica, eles eram unha e carne, porque médico trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem muita afinidade. A filha fez uma cena que parece cinema. Ela disse, essa assinatura não é do meu pai. E o repórter perguntou, mas você tem certeza? Vocês lembram? Ela mostrou o pescoço. Tatuado. Ela tinha a assinatura do pai, tatuada. Via a relação dela com o pai. E a indignação dessa médica ao ver o pai ser associado a um crime desta natureza. Isso é morto. Você é louco. Morto. Nossa, caralho. Se for, eu vou dizer uma coisa. Cara, isso se é o meu pai, eu vou atrás dessa pessoa e quebro a cara da pessoa. Nossa. Se é meu pai.
Porque isso não se faz. Você tá maluco. De novo, nós não podemos normalizar isso. Jamais. Nós não podemos considerar isso E o próprio Boulos, você acha que o próprio Boulos, quando topou depois de tudo isso, fazer uma live com o cara? Uma live com o cara, ele não normalizou? Eu não teria feito. Eu acho que há limite. Há um limite que você não deve passar. Eu entendo o gesto do Boulos, mas eu pessoalmente não o teria feito, porque eu acho que há limites. Porque, por exemplo, o prefeito não fez. Não fez. Ganhou. Ele foi convidado. Então, o que ele fez é um crime da alçada federal. Denunciação caluniosa. E denunciação caluniosa é um crime eleitoral gravíssimo, em período eleitoral. É um crime da alçada federal. O Pablo Marçal ainda enfrentará um processo muito difícil para ele, e ele pode enfrentar a pena de privação de liberdade, ou seja, chilindró, cana, dormir onde o filho chora, a mãe não vê, vê o sol nascer quadrado, etc. Conviveu uns anos com o Robinho. O senhor não acha que ele criou um modus operandi que pode ser usado ainda nas futuras eleições? Então, boa, Felipe, sem dúvida. Quer dizer, ele não criou, o modus operandi já existia, ele trouxe de maneira radical para a política. Mas o modus operandi já existia, mas ele o opera com extraordinária habilidade. Mas por isso que ele ter sido tornado inelegível tão rapidamente é fundamental. A jurisprudência está criada. Quem seguir o que ele fizer, de imediato será tornado inelegível, provavelmente ainda durante a campanha. Isso é muito importante. Por exemplo, qual foi o Nicolas Ferreira agora está enfrentando um processo na Justiça Eleitoral de Belo Horizonte, porque na campanha à prefeitura ele denunciou o candidato que venceu como sendo autor de livro pornográfico. É um romancista, ele que escreveu um romance. Como é que era o nome do prefeito? Faúde, que faleceu. Verifiquei, por favor, Rodolfo, o prefeito de Belo, para não ser injusto com ele, o prefeito de Belo Horizonte que faleceu, que foi eleito e faleceu. E o Nicolas Ferreira, mesmo tendo sido advertido de que não deveria fazê-lo, porque era uma obra de ficção, o Nicolas Ferreira o associou à pornografia. Faúde Noman. Fuad Noman. Obrigado. Que faleceu. Então ele está enfrentando agora, ele pode se tornar inelegível. Então isso tem um efeito pedagógico fundamental. Por que nós precisamos, agora até o final de setembro, que o julgamento do Bolsonaro seja feito e, se ele for condenado, que ele vá para a prisão? Se por questões de saúde a prisão for domiciliar, eu não me oponho em nenhuma circunstância. Ele tem problemas sérios de saúde. Se ele não puder ficar numa prisão pela idade, 70 anos, pelas questões de saúde, se ele cumprir prisão domiciliar, está ótimo. Por que isso é indispensável? Porque será a primeira vez neste país que golpistas são presos por tentativa de golpe. Se ele não for preso, se o julgamento não for levado até o final, o que acontecerá é que em 2026 eles voltam mais fortes.